Então, deixa eu apagar isso daqui e baixar para C++. Seja bem-vindo, querido. C++. Então, tudo bem. Ok, então bora lá. Ahn, eu preciso explicar como é a atividade, porque a maioria de vocês talvez não tenha visto isso daqui. Na época que eu criei essa atividade, tinha muitas. Já faz o quê? Assim, algumas, né? Alguns de vocês só devem ter visto em filme essas maquininhas, então eu tenho que explicar como é que elas funcionam. Vocês já viram essas maquininhas que tem uma espiral? Você coloca, hoje em dia você não coloca mais dinheiro, mas antigamente você colocava cédulazinhas e aí apertava um botão, a espiral rodava e jogava o produto no buraco, você enfiava a mão no buraco, tirava o produto. Vocês já viram isso daqui em algum lugar? Só em filme ou já viram na vida real? Tá. Quando vocês forem, por exemplo, onde é que vocês ainda acham isso daqui? Quando vocês vão para o hospital. Então, quando você vai para o hospital, por exemplo, Unimed, e vários outros, vocês encontram essas maquininhas ligadas lá para atendimento 24 horas, o povo vai e compra comida. Quando minha filha foi nascer, eu lembro que 2 horas da manhã eu tava com fome, aí eu desci, tinha uma máquina dessa, mas tudo caro, tudo absurdamente caro. O Kit Kat era R$ 6. Eu tive coragem de dar R$ 6 no Kit Kat. Aí um pacote de Chilito, né? Tinha o Chilito normal, o Cheetos, que era, sei lá, R$ 4, e tinha o Fit, o Brocolitos, que era, sei lá, 8, R$ 10. Eu disse, não, vou tomar só um café mesmo e partiu. Então vamos lá, vamos entender como é que isso aqui funciona. Você precisa entender para você aprender a programar. Quando você tem uma máquina dessas, essa e outras máquinas também que servem ao consumidor, você tem que imaginar duas personas interagindo com esse sistema. Você tem o administrador, que é o cara que vai lá, abre a portinha, saca o computadorzinho, o terminal e programa a máquina e diz o que é que a máquina tem que fazer. E você tem o usuário, que é o cara que usa a máquina. Sejam bem-vindos, pessoal. Alegria ver vocês de novo depois de tanto tempo. Então, vamos lá. Para o cara que programa a máquina, para o administrador que tem acesso à interface da máquina, o que é que ele faz? Ele precisa dizer para a máquina não tem olho, a máquina não tem um sensor mágico que vai adivinhar o que é que tem ali. Então, ele tem que dizer, olha, nessa posição, na posição 3, eu estou colocando Twix, digita lá o nome Twix, estou colocando 5 unidades de Twix, e o valor é 1,25. Vixe, que negócio barato. Deve ser euros esse negócio aqui. 1,25 Twix. Antigamente, você colocava a nota e aí funcionava assim. Hoje você só passa o Pix ou paga com cartão, mas antigamente você ia inserindo dinheiro na máquina, aí ele puxava a nota, se a nota tivesse velha demais, ele cuspia a nota de volta, e depois de você inserir, você tinha um saldo. Presta atenção que senão vocês não vão entender como programa. E aí você tinha lá R$ 10 de saldo. Depois que você tinha o saldo, você podia comprar os produtos. Você apertava o botão correspondente ao índice do produto. Aí você ia lá, eu quero o produto índice 7. Você digitava o 7, a espiralzinha começa a rodar, o produto vai sendo empurrado para frente, ele cai no buraco, e aí, se por acaso é R$ 3 o produto, você tinha 10, baixou para R$ 7. E você ia gastando o seu saldo até que você não quisesse mais comprar nada e apertava o botãozinho de troco. E tinha lá cadastrado quais eram os tipos de troco que ele dava. Por exemplo, essa máquina só dá troco de R$ 2. Essa máquina só dá troco de moeda, sei lá. E aí você apertava e saíam as moedinhas de dentro do buraco, coisa arcaica, né? As moedinhas de dentro do buraco e o troco em dinheiro. Então a gente vai programar esse tipo de comportamento. Então, número um, não existe um olho mágico que identifica se tem ou não tem um produto ali. O cara que coloca os produtos, ele vai dizer, olha, tem um, como é que você pronuncia esse nome aqui? Skittles. Não sei, um Skittles.
tem Skittles, eu estou colocando aqui 5 unidades e o valor aqui é 1,25. E aí ele seta para essa espiral saber que tem isso. Isso é antes da época dos sensores. Ah, mas podia botar um sensor que vai ficar verificando, soltando um laserzinho, vendo se ainda tem produto ou não. Não, isso é anterior. Então o cara tinha que dizer, olha, tem 5 unidades. Por quê? Porque toda vez que alguém fizer uma compra e ele rodar a espiral, ele tem que decrementar uma unidade. 5, 4, 3, 2, 1. A pessoa tentar comprar, ele vai dizer, não, não tenho mais produto. Se o cara programou errado, aí o usuário se lasca. Tanto ele pode ter programado errado, colocando mais, e aí o cara tá vendo o produto lá, mas ele não consegue comprar, porque tá dizendo, olha, não tem o produto. Ou ele pode ter programado errado, sei lá, colocando de menos, o cara clicou sem querer no número, a espiral rodou, jogou produto nenhum, e a pessoa ficou no prejuízo. Tudo bem? Então, vamos entender. A gente tem dois usuários. O primeiro é o programador, administrador, que vai lá e seta o que a máquina precisa saber. E o segundo é o usuário. O usuário tem três ações aqui no nosso modelo. Primeira ação é inserir dinheiro. Então, inserir R$ 5, inserir R$ 4, abstrai como é que esse dinheiro entra. Se é moeda, se é cédula. Interessa que vai ter um método chamado inserir dinheiro que incrementa o saldo do usuário. Abstrai como é que isso daí vai funcionar. Ok? Depois que ele insere o dinheiro, ele também pode pedir o troco. Quando ele aperta lá o botãozinho de troco, o que é que a máquina vai fazer? Verificar quanto que ele tem de saldo e cuspir o dinheiro dele de volta. Beleza. Como é que ele compra? Número 1, ele insere o dinheiro. Número 2, ele aperta o botão do produto. O botão do produto seria um tecladozinho numérico aqui, onde ele diz o índice do produto que ele está comprando. Então ele vai lá e diz, eu quero o produto índice 11. Então, quando ele digita 11, vamos imaginar o que é que de validação a máquina faz. Não, antes disso, ele aperta o número 99, é a primeira validação que você tem que fazer. Existe. Será que existe um índice 99? Então, a primeira coisa ele valida. Beleza, o índice existe. Próximo passo. Tem disponível? Tem produto aqui para eu comprar? Beleza, aqui ainda consta 2 unidades. Terceiro passo. Você tem saldo. Eu tenho que ver se eu tenho dinheiro para isso. Então, o produto é R$ 7, eu só coloquei 5. Não, valor insuficiente. Então, produto existindo, tendo saldo, aí ele vai baixar o saldo e mandar rodar a espiral para jogar o produto no buraquinho para o cliente enfiar a mão aí e. Ah, tem com latinhas de refrigerante, a gente vê nos filmes muito, né? Acho que é o mais comum é aquelas latinhas que o cara aperta e aí joga a latinha no buraco. Isso aqui não é tão comum em filme, mas tem. Beleza. Bora, vamos programar agora. O que seriam, agora a parte da abstração, o que seriam as entidades, as classes que eu vou ter que utilizar para programar isso daqui? Vamos chutando. Qual é a mais óbvia de todas? A máquina. Então, partindo do grande, você pode tentar descobrir quais são os pequenos. O que é que a máquina possui? Os atributos que definem o estado dela. A máquina possui produtos, tudo bem. O que mais? Mas como é que esses produtos estão organizados? O primeiro pensamento da pessoa é: eu tenho vários objetos dentro da espiral. Só que se você pensar mais um pouquinho, você vai ver que todos os objetos que estão na mesma espiral são a mesma coisa. Então, no fundo, não faz sentido eu ter vários objetos se eles são a mesma coisa. Eles são simplesmente um número. Eles são 9, ou 8, ou 5 xilitos, ou 3 xilitos, ou 2 xilitos. A entidade que eu estou manipulando não é o produto. A entidade que eu estou manipulando é a espiral. A espiral tem um nome, a espiral tem um valor, a espiral tem uma quantidade de produtos. Então eu manipulo a espiral. Eu digo, olha, na espiral 3, eu tenho Nescauzinho, 5 unidades de Nescauzinho a R$ 4. Eu manipulo a espiral. O produto, ele é um número, ele é
4 Nescauzinhos, 3 Nescauzinhos, 2 Nescauzinhos, 1 Nescauzinho, 0. Quando eu digo que a espiral tem 0 Nescaus, Nescaus, Nescauses, significa que acabou. Então, não faz sentido eu ter um objeto diferente, já que esse objeto ele não é manipulado. Eu não preciso, entenda, não é como se eu estivesse pegando esse objeto e passando para algum local, como por exemplo um contato. Contato que tem um nome, um telefone, o contato é manipulável. Eu copio os dados do contato e levo os dados do contato, eu copio os dados da pessoa e levo os dados da pessoa para um local ou para o outro, eu exporto. Mas aqui o item, ele não é uma entidade manipulável, ele é um número contável. Então não faz sentido eu ter 10 objetos do tipo Nescau para. Não tem como eu manipular isso. Ok? Vamos para a segunda diferença em relação às outras atividades que a gente fez. Quando a gente tinha um caixa, ou quando a gente tinha lá a bodega, o ônibus, e a pessoa não estava no caixa, como é que eu representava que a pessoa não estava no caixa? Eu colocava um nulo lá para dizer explicitamente a ausência. Só que quando o produto acaba, faz sentido eu dizer que a espiral é nula? E faz sentido dizer que ela não tem nada. A espiral não deixa de existir. O contador é que zera. Então, uma máquina vazia não é uma máquina cheia de nulos. Se eu tenho 10 espirais, eu não vou botar nulo, 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 não faz sentido. Uma máquina com 10 espirais é uma máquina com 10 espirais, 10 objetos, onde todos eles, por exemplo, não tem descrição e não tem quantidade. Quantidade é zero, descrição é zero, preço é zero. A espiral existe. A espiral não deixa de existir quando o produto vai embora. Faz sentido? A espiral, não, o cara não arranca a espiral. O último Nescauzinho, aí arranca a espiral e leva no bolso, debaixo do bolso para casa. Ok. Então, explicados isso daí, aqui vai ter a descrição da atividade. Ela é só um punhado de gets e sets, não tem muita lógica. A única lógica do código todo é o do comprar produto. Então, isso daqui é só um jogo de montar. Colocar get, set, fazer as montagenzinhas. Então, o que é que a gente tem de atividade aqui? Iniciar espirais. Vai iniciar um monte de espiral vazia. A gente tem o setar, que aqui é a ação do admin, que vai dizer que na espiral 2 tem todinho 3 unidades a 2,50. A gente vai ter que aprender só a fazer esse alinhamentozinho aqui. Tampico e chá verde. Tampico ainda existe? Alguém aqui já tomou Tampico? Tampico é tipo um suco de amarelo ácido, para quem nunca tomou. É laranja? Sabia não. Tudo bem. Ok, então o resto é só set. A gente vai ter o método inserir dinheiro, retornar dinheiro, papapá. Pronto. Então, bora tentar fazer. Então, bora. Nem o esquema da última aula, agora eu decidi que eu vou no papo do outro para poder ver como vocês estão trabalhando. Não. Então, quem vai comentar? Quem vai no papo do outro? Cada aqui, na aula daqui. Não. Leva no papo do outro, leva. Aí vai fazer agora. A gente vai fazer pré-entendimento agora. Que é o site dado e o site. Não é? Assim. Primeiro? Não é. Não. Lembra? Também não. Meu Deus, é muito estranho. Tá, tá. Também. Esse aqui. Também não tinha isso antes. Eu acho que isso daí não é. Por baixo. Então vamos juntinhos aqui. Ó, a primeira classe
Ela é bem simples, não tem o que fazer. É a classe da espiral. Ela é bem. Vou botar aqui o nome. A classe da espiral é uma classe que ela só serve para guardar os valores. Ela não tem lógica social. Então, vamos colocar 3 minutos para dar tempo de um. Abre a chave. Abre a chave. Cria a nossa espiral. No momento que eu tenho a fonte que eu não é, e aí a gente vai abrir Ctrl mais, ou então Ctrl roda bolinha. Sobe o código. Para criar uma classe, a gente não coloca os parênteses. Verdade. Ok, gato. Tira de cima da linha da captura. A linha ali da tela. Tá ótimo. Tá, deixa aí. Eu gosto. Foi. Verdade. Tudo bem. Tá, fazendo o que você quiser. Bota o ponto e vírgula ali no final da espiral. Ok, o que é que a minha espiral tem de atributos? Vocês lembram aí? É um produto e. Nome, quantidade e preço. Bora lá. Quantidade. String. Tanto no computador. Não lembro. Tem nome. Vai lá, vai lá. Não lembro. Não. String. Tudo bem. Assim, né? Quantidade, bota inteiro. Vou botar aqui NP. Quantidade. E eu mudava o preço. Eu dava um código, eu dava. Vamos criar um construtor. Para espiral. Espiral, abrir. Eu acho que não. Acho que também. Ponto vírgula. Dentro do install. Sim, é um. Então, desnome igual no PTR. Dele, no caso, do atributo for igual ao ano. Cria o construtor. Tem o des? Não, Não, aí diz que só o nome. É, não, então não vai não. nada. Tu coloca o tipo. Não, olha, tá programando em cima do mais. Nem lembro mais. Sim, vai. Vai, coloca de nome, de quantidade, dá um preço. Vai com os parâmetros para poder preencher os elementos. Meu Deus. Tudo Computador bem, também. no intervalo é mais. Sim. Nossa Senhora. Tá do lado da tela, tá do bom, pega as cartas CSS, tá bem editado. Coloca aqui no PTR. String nome, vírgula, int quantidade. Do lado do teclado por tá? Jogo. Datilografia. Eu usei um computador Tem que abrir. que tinha aquela retina display. Tem que. Eu acho que é diferente. Isso tudo ajudando ela não pode. Pode ser aqui Eu também. vou. Isso, pode. Aí quando eu Sim. voltei pro computador, parecia que eu estava no DVD. Desse nome. Aí coloca o no PTR. E um dele foi o. Dois pontinhos. E eu vou ler aqui. Vai lá. Deixa eu ver mais. Então, já. Iniciando quantidade. Chancinha. Aí quantidade começa. Quantidade. Não tem isso aí. Vai. Não precisa. Eu acho. Vai. Bem. Tira o bota. Só não deixar no gostou, não. Já sei. Parece a bota. Eu tenho outra ponto vírgula. Bota o que acaba dele na Esse não é três, não tem não. Essa não é? É logo. Fazer um curso aprendendo. É legal quando vocês escutam falando, vocês sabem pronunciar. Mas quando vem alguém de fora, se mistura em inglês e em português. Fica só aquele decaiu. Ixi, esqueci de chamar o. O capitão mesmo, né? Sério? Não tem esse ponto vírgula, né? Não, criou o protótipo. Bora. Não. Tá indo.
Vocês estão muito distraídos. Senão a gente não termina a atividade hoje. Eu esqueci que vocês passaram 40 dias sem fazer código, então não dá mais nem. Normal, totalmente normal. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Mas como a gente está fazendo aqui uma revisão, eu acho que eu tenho que fazer. Então, vamos nós. Só algumas lembranças. Número 1. Isso daqui são os parâmetros do construtor. Como é o nome que a gente dá para esses dois pontinhos aqui? Vocês lembram disso? Isso daqui a gente chama de lista de inicialização. Para que serve isso daqui? Para criar os elementos antes da classe ser criada. Então, quando eu preciso utilizar os construtores dos tipos, eu passo os construtores dos tipos aqui. Então, a gente chama isso daqui de lista de inicialização. Por que é que... Ah, tá. Ficou faltando só a chave de abertura. Chave de abertura, ok. A gente vai criar os nossos atributos como privado e o construtor como público. Então, quem não lembra, o privado ele entra por default quando você usa uma classe. Quando você tem um struct, tudo é público. Quando você tem uma classe, você começa como privado e você pode trocar para público quando quiser. Ou, se quisesse fazer o contrário, você também poderia. Você pode colocar o private no final. Na verdade, isso daqui é quase um padrão. As pessoas sempre começam com o que é público, com o que deve ser visto, e colocam o que não precisa ser visto no final do código. Diz? Hã? Não é besta, não. Seguro, tu seleciona o que tu queres, entendeu? Aí tu segura o Alt e aperta para cima ou para baixo. É muito útil esse negócio. Tá. Então, vamos agora para os gets e sets. Como eu quero usar, vou usar aqui o meu modo slide, tá? Então, como vocês sabem o que é um get, então o meu get nome vai retornar return nome. Quando é que eu preciso do this e quando é que eu não preciso do this? Vocês ainda lembram? Quando você tem o mesmo nome, isso aqui a gente chama de sombreamento de variável. Quando você tem um parâmetro que tem o mesmo nome do atributo, vou colocar ele aqui para cima que vocês estão acostumados ao contrário, né? Quando você tem um parâmetro com o mesmo nome de atributo e você quer utilizar dentro, não faz sentido você dizer nome recebe nome, porque ele não vai saber o que é o parâmetro e o que é o atributo. Então a gente usa o this para forçar a dizer que você está utilizando um atributo. Quando você está na lista de inicialização, aí você não precisa disso, porque o que está sendo inicializado só pode ser o atributo. Então você não precisa colocar o this aqui, não faz sentido. Então a gente tem os nossos métodos get e a gente tem os nossos métodos set. Estou pulando aqui só porque a gente está no modo slide para poder fazer o código. E aí vocês já viram isso, tá? Então vamos agora para uma coisa nova. Quando ele pede os testes, ele quer que as coisas estejam alinhadas. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um alinhamentozinho baseado no tamanho. Então, se eu não me engano, aqui são 8 caracteres. Alinhamento em inglês se fosse no Python, seria um just. Por exemplo, se você tivesse no Python, você teria um ljust, que seria um justificar à esquerda. No Python você teria esse negócio aqui, banana justificado à esquerda. 10 caracteres te daria esquerda. Banana com 10 caracteres. Se eu tivesse em Python, fizesse banana.1rjust, você teria a mesma coisa, só que ao contrário. Ou as linguagens vão utilizar o nome de just, ou vão usar o nome de pad, para dar o nome de preenchimento. Então, ou eles vão chamar de justificação ou de preenchimento. Aí vai variar de linguagem para linguagem. Então, se você tivesse em JavaScript, por exemplo, seria um pad end, preencher no final, ou esse daqui seria o quê?
O contrário de pad end. Um pad start. Mesma ideia. Ó, banana, eu quero preencher até dar 10 caracteres. Só que eu quero preencher no final. Então ele vai jogar o quê? Espaço, 4 espaços aqui, para eu ter 10 caracteres no total. Tudo bem? Hã? Não foi? Às vezes você quer fazer um alinhamento dos teus dados. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, empty, empty, todinho. Tá vendo que todos os elementos estão alinhados? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Está pegando esse elemento e ao invés de só colocar ele na string, porque um vai ficar menor, outro vai ficar menor, maior, a gente faz um alinhamento, um preenchimento, para que esse campo tenha 8 caracteres. 10 caracteres, para ficar tudo alinhadozinho. Como é que a gente faz esse preenchimento? Eu estou dizendo que, dependendo da linguagem, ela vai ter um nome ou outro. Os nomes mais comuns são pad, que representa preenchimento, ou just. Por exemplo, se eu tivesse em Python, seria um rjust. Eu estou fazendo uma justificação à direita, right, um rjust, para ele ter 10 caracteres e o nome ficar do lado. Desculpa, o nome vai ficar do lado esquerdo. Um ljust, o nome vai ficar do lado esquerdo. Ou então, aqui seria em Python, tá? Estou dando um exemplo, isso daqui seria em JavaScript e TypeScript. Aqui eu estou fazendo um preenchimento até ele ter 10 caracteres. Quando você manda fazer um padding ou um alinhamento, você normalmente tem a opção de dizer qual é o caractere de preenchimento. Se eu disser que o meu caractere de preenchimento é um asterisco, ele vai colocar banana e vai colocar 1, 2, 3, 4 asteriscos, para tudo ter 10 unidades. Se eu disser que o meu caractere de preenchimento é um underline, vai ser banana, 1, 2, 3, 4 caracteres. Por incrível que pareça, não existe isso em Java. Em Java você tem que fazer código manual. Engraçado, hã? Vai ter muita coisa em Java, mas essa daqui, por incrível que pareça, ou tem, eu não lembro. Rapaz, a última vez que eu fui, eu não... Tudo bem. Como é que isso daqui funciona em C++? A gente faz assim, ó. A gente faz assim. A gente precisa da iomanip, que vai ter o setW, que é o tamanho, o setFill, que é o caractere de preenchimento. Tô bem na linha, foi mal. E aí também vai ter o left e o right, se você quisesse mudar o alinhamento. A diferença é que quando a gente está trabalhando com outras linguagens, a gente soca tudo num comando só. Aqui, a gente vai jogando os comandos para dentro do buffer e dizendo o que é que a gente quer que ele faça. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no o nosso nome. Então, eu vou retornar o quê? Vou criar aqui um string. O Copilot já disse um monte de coisa aqui. Não, Copilot, eu vou fazer assim. Criei um fluxo. Deixa eu olhar como é que é a saída. Eu vou começar daqui, tá? Porque eu não sei qual é o índice. Eu tenho uma caixinha abrindo, 8 caracteres, espaço, 2 pontos, espaço. Então, eu vou ter uma caixinha abrindo, depois eu vou ter 8 caracteres. Como é que eu digo isso? Eu vou dizer que eu vou dar um setW de 8 caracteres e só. Eu acho que ele vai preencher com espaço. Se eu quisesse dizer qual era o caractere de preenchimento, eu poderia dizer que eu quero preencher com espaço. 8 caracteres, preenchido com espaço. O que é que eu vou preencher com espaço até dar 8 caracteres? Aí ele vai utilizar o nome. Na hora que ele receber o nome, ele vai zerar o comando. Aí eu dou espaço, 2 pontos, espaço. O que é a coisa aqui? Unidade U, 2 pontos, espaço, fixed, set precision, preço. Então, nosso código ficaria assim, e no final eu fecho a caixinha. Era isso que estava precisando para fazer lá o teu... Para fazer o teu era isso, né? Pronto. Então,
Se você quisesse alinhar para o outro lado, você poderia dizer, olha, eu não quero que as coisas fiquem alinhadas para a direita, eu quero que as coisas fiquem alinhadas para a esquerda. Então você poderia dizer um STD, eu acho que é left. Left. Quero que as coisas fiquem alinhadas para a esquerda. Então tudo que for feito para enchimento vai ser alinhado para a esquerda. No fluxo, alguns comandos são persistentes e outros não. Aí você tem que saber. Por exemplo, o left é persistente. Na hora que você der um left e ficar mandando o comando de alinhar, tudo vai ser alinhado para a esquerda. Até você trocar por um right. Tá? Então, mas os outros, por exemplo, 7W, 7FIL, é tudo one shot, né? De um uso só. Então, quando você der esse comando aqui, ele só vai aplicar para o parâmetro que for utilizado. 7W, 7FIL, nome. Isso é feio demais, eu reconheço. Tanto que no C++ 23, o format já está implementado para substituir essas coisas pelo parâmetro normal. Se vocês quisessem utilizar o modelo do C, o C também tem isso, tá? Você teria que usar o sprintf. Para quem vai fazer em C, você criaria um buffer, char buffer, sem caracteres. Quem disse que eu vou lembrar? Seria algo mais ou menos assim, ó. Obrigado, Copilot. Ó, o Copilot aqui soprando. Ó, o Copilot está dizendo que eu vou colocar um string. A minha string tem 8 caracteres e eu vou alinhar para a esquerda. Aí depois eu coloco um dígito, e aí coloco o elemento, e depois um float com 2 casas decimais. Aqui, ó. Funciona da mesma forma. Tá? Só que esse daqui é o modo C de ser, C de ser. E esse daqui é o modo no C++. A diferença é que esse daqui ele tem chance de dar erro se você passar qualquer parâmetro errado e aí você só vai descobrir debugando. Por exemplo, o sprintf só trabalha com strings cruas. Se você passar um objeto ao invés da string, aí ele vai cagar tudo, esculhambar tudo. Então você teria que passar a string no modo C de ser. C de ser. Tudo bem? Então, esse código, quando eu terminar, eu mando para vocês estudarem. Eu vou até deixar isso aqui comentado, se vocês quiserem. Tá? Então, esse daqui é o modo C, esse daqui é o modo C++. Vamos testar. Oi. Ele faltou o RS. RS é colado, colado, colado com a barrinha. Obrigado, querido. Ok, RS. Vamos testar se a gente conseguiu criar o objeto. Então, não vou chamar main, trocar aqui por um nome qualquer. Vou criar a minha própria main só para testar. Vamos criar aqui só uma espiral. Aí. Copilot está mandando eu criar um monte de coisa. Copilot está queimando minha mente aqui. Pera, Copilot, cala a boca aí. Espiral. Também faz 40 dias que eu não programo em C++, tá? Então tô igual a vocês. Criei um Sheets. Copilot gosta de Sheets. Doritos. Doritos tá barato, Copilot. Faça. Eu tô programando em Python, ó. Faça um Doritos bem caro. Ai, Copilot. R$ 5? Não. Bem. Muito caro. R$ 10. Copilot, ele é mão de vaca. Não quer extorquir a pessoa. Ok, Copilot, temos Doritos, temos Ruffles. A opção saudável, Copilot. Faça uma opção saudável. Saudável e fit. Uma maçã. Maçã.
Tem uma maçã caramelizada. Ok, bora. Bora imprimir esse negócio. Vai, Copilot, faz o for aí para imprimir. Ok, para cada uma das espirais, mandou imprimir. Bora rodar. Ué, esqueci alguma coisa. Eu tenho um 116. Por que ele está dizendo que ele quer uma quebra de um ponto e vírgula? Tá faltando ponto e vírgula em algum lugar aqui. Não, não. Hum, hum. Main 2, 116. Por que é um ponto e vírgula no final da main? Ah, tá. Valeu. Não lê, dá nisso, né? Ó, não lê, dá nisso. Ó, não tem retorno. Eu fiz o que nem vocês. Não lê, aí fica feito doido. Ah, tá aqui. Tá alinhado? Não, por que que não tá alinhado? Um, dois, três. Ó, maçã não foi alinhado, não. Ó. Alguém sabe? Caracteres especiais. C++, o array dele é de char, e o char é um caractere normal, de até, sei lá, 256, né? É um ASCII, é um ASCII 2. Quando você bota um caractere especial, ele até aceita imprimir, só que ele come vários lugares da tua string. Então aqui ele tem 8 caracteres, porque ele está usando 2 caracteres para ser cedilha e 2 caracteres para o maçã. Que legal. Então agora vamos andar de maca. Ah, boa, filho. Beleza, vamos pro próximo. Nós temos uma espiral. Vamos botar a máquina agora. Class máquina. A minha máquina tem, Copilot está sugerindo, um vetor de espirais, o saldo, o lucro e o máximo de produtos. É, acho que é porque interessante, ele já identificou a atividade lá no GitHub e quando ele fez o treinamento, essa atividade já existia. Então ele está copiando o código a partir do código de treinamento, por isso que ele sabe todas essas coisas. Quando eu crio uma atividade nova, ele não acerta não, mas quando é a atividade que já estava na época do treinamento, ele acerta. Muito invocado, né? Muito invocado. Bora lá. Public, eu tenho que ficar trocando as atividades agora, para o papai não me pegar. Vamos fazer aqui o construtor. Errou! Acertou, ó. Égua. Vamos lá. Ó, já se fez o fez o código todinho já. Tem que tirar o Copilot. Hã? Sim e não. No caso, quando você cria a máquina e já insere todas as espirais, o tamanho do vetor é a própria capacidade. Então, a capacidade ali ela é redundante, ela só está para efeito pedagógico. Então, olha que legal. Ele fez uma técnica de inicialização de construtor. Eu já falei isso daqui uma vez, mas é legal que eu vou falar de novo. Quando você cria um vetor de qualquer coisa, vector de int, você poderia criar ele vazio, e então ele tem 0 unidades. Ou você pode chamar o próprio construtor do vetor, da lista, do mapa, de qualquer container, para já inicializar ele com um monte de elementos. JavaScript, você tem um método como se fosse duplicar, repetir, esqueci o nome do método. Mas toda vez que você tiver que criar uma collection com vários elementos iguais, quase sempre tem um método já pronto para isso. Nesse caso, eu poderia dizer, olha, o meu vetor vai começar com 5 zeros. Então agora eu começo com um vetor, 5 elementos, e aqui obrigatoriamente é o tipo, 5 zeros. Se eu quiser criar uma string
com 10 vezes o caractere Z, eu poderia criar assim. Eu vou criar uma string Z10. Z10 é igual a string com 10 vezes o caractere Z. Então, isso daqui é a pessoa dormindo. Tá vendo? Meu filho, você tá Z10. Você tá dormindo. Isso daqui funciona para todos os containers. Você consegue fazer essa inicialização. Como eu preciso criar várias espirais, olha o que é que ele está tentando fazer. Ele está pegando, criando um vetor de espirais com várias espirais, e a espiral padrão que ele criou foi essa daqui. Vou só mudar para começar com empty, quando a espiral não tiver nada. Então, isso daqui é o objeto, e ele vai copiar esse objeto essa quantidade de vezes. Isso equivale a eu criar um vetor vazio e fazer vários pushbacks desse objeto para preencher o meu vetor inteiro. Saldo zero, lucro zero e a minha máquina com as espirais. Bora para o string? Não, bora para o toString. Então, para a nossa string, a gente precisa só do saldo, o índice e o texto que a gente tem lá da espiral. Aqui é muito mais fácil do que os outros, porque a gente não precisa ficar lidando se é nulo ou não é nulo, se é nulo ou não é nulo. É só usar os valores e pronto, diz. Sim, senhor. Vamos lá. Sim. Funciona assim, ó, só lembrando. Aqui a gente está num fluxo. Você imagina que o fluxo ele só recebe um valor por vez. Então, no caso, você coloca isso daqui para ser impresso. Aí, depois disso, você manda para ele esse comando. Esse comando gera uma estrutura. Ó, gera uma estrutura que contém o valor 8. Então, eu estou dizendo, ei, a próxima coisa que você for imprimir, preencha até fazer 8 caracteres. Aí, depois você manda outro comando dizendo, quando você for fazer o preenchimento, use esse caractere. Aí, agora, ele recebe um valor. E aí, ele imprime esse valor com 8 caracteres e o caractere de preenchimento. E aí ele esquece dessa informação, porque essa informação é de uso único. Vocês são de EC, não é verdade? A maioria de vocês. Das disciplinas mais úteis que vocês podem fazer de programação, se vocês quiserem sugestão para optativa e optativa livre, POO, ED e funcional. Pronto. Façam programação funcional como optativa. É muito, mas muito útil. Porque mesmo que vocês não utilizem linguagem de alto nível, ela faz assim com a sua forma de pensar código. Porque ela muda a forma, ao invés de pensar estrutural, para pensamento de função. Programação funcional é programar pensando em funções. E é muito legal que na programação funcional você tem um monte de paradigma divertido, como, você só consegue receber um parâmetro por vez, você vai acumulando isso e transformando em pequenas funções, e no final você gera um resultado. Então, eu adoro programação funcional. Acho que eu já ensinei umas 3 vezes. É muito, muito divertido. Ok? Foi aqui o 7W? Tá ok? Porque ao invés de eu colocar a 7 Ah, ela 7.000, não dá mais 3 de baixo. Para testar aí, tá? entendi. Porque o negócio é de hoje, sabe? Vai menos de 8. Vai Não, se tiver menos de 8, ele deixa passar. passar. Aí ficava estranho, né? Porque eu botei só 8, porque como eu controlei as entradas, eu sei que tudo vai ter o tamanho certinho. Blim, 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 blim. Isso daqui também funciona quando você quer com números, tá, pessoal? Então, se você quer fazer números, você poderia fazer um números com preenchimento à esquerda. Ó, bota um número, o número todo, incluindo vírgula, incluindo todo, vai ter 8 caracteres, e você vai preencher com zeros à esquerda até você ter um número completo de 8 caracteres. Por exemplo, isso seria um número de 8 caracteres. 003,
Tá vendo? Aqui eu tenho um número de 8 caracteres. Esse é o meu celular. Ele nunca fez esse barulho na vida. Você tem um boleto vencendo amanhã. Eu preferi a ignorância. Eu estou feliz aqui dando aula. Vou colocar essa caixa disso aqui no silencioso. Quebrou minha felicidade, minha vibe. Bora lá. Foco, foco. Beleza, beleza. Blim, 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 blim. Tá, então vamos lá. Eu só preciso agora gerar minha string, né? Copilot mandou colocar o saldo. O lucro eu não quero colocar, Copilot. E eu também não vou fazer isso porque eu preciso dos índices. Então eu vou fazer na mão mesmo. Começando de 0 até o máximo, eu vou colocar o índice, um espaço, o texto da espiral e quebra-linha. Beleza. Só vai ter uma coisa errada aqui. Tá vendo que eu estou sempre quebrando a linha no final? Imprime quebra-linha, eu vou estar com uma quebra-linha sobrando no final do código. Então eu preciso tirar ela de lá, mas é facinho C++. Eu posso fazer assim, ó, string de saída é igual a ss.str, saída.popback, ó que fácil. Ele tira o último caractere da string, facinho. Isso supondo que sempre vão ter espirais, mas também funciona porque vai ter um NDL aqui. Ó, fácil o nosso código. Só mandei imprimir tudo, com quebra de linha. No final tirei a última quebra de linha que estava sobrando e pronto, bora testar aqui. Int main. Uma máquina com 3 espirais e mandei imprimir a máquina. Bora lá. Tá. Aqui ele reclama que isso tem sinal e isso não tem sinal. Size T. Ok, ó, temos aqui a nossa máquina funcionando. Bora para a lógica da máquina agora. Agora é a parte divertida, porque até então a gente só fez montagem. Todo o resto das ações também é muito get set, é só montagem. Por exemplo, o set espiral, void set espiral. Eu tenho que dizer o onde e o que. Então, nessa posição, eu vou colocar esse nome, essa quantidade e esse preço. Se eu não quiser o if, bastaria dizer nessa posição eu vou colocar esse nome, essa quantidade e esse preço. Nesse caso aqui, ele está criando um novo objeto e sobrescrevendo. Se eu quisesse não criar um novo objeto, eu teria que fazer manualmente. Espirais índice, ponto set nome, recebe nome, set quantidade, set preço, recebe preço. Estou pegando o objeto que já existe e substituindo os valores. Mas esse daqui é bem mais fácil. Pego e substituo o objeto inteiro, já que não tem nada aqui que seja relevante para mim. Vai ficar faltando só a validação. Porque se ele tentar colocar dentro de um índice que não existe, eu tenho que avisar de alguma forma que o índice não existe. Como a gente não usa exceções, std cout índice inválido. E quebra de linha. Beleza. Limpar uma espiral também é trivial. Mesmo código de cima, se existir eu altero e aí eu coloco empty na espiral. Inserir dinheiro também é trivial. Basta pegar o valor e jogar dentro do saldo. Dar o troco também é trivial. Double pegar troco.
pegar troco. Aquele joguinho de variável auxiliar, porque eu não tenho como zerar e retornar ao mesmo tempo. Eu guardo o troco, zero o saldo, retorno o troco. Vocês veem que tudo aqui não tem lógica, assim, tem a lógica, mas é só a lógica da montagem, não tem lógica de lógica de negócios. Pergunta divertida: será que dá para fazer isso daqui numa única ação? Sem usar variável auxiliar? Uma única ação, sem usar variável auxiliar. Você tem que alterar e retornar. Tem que fazer essas duas coisas, alterar e retornar. Detenha. Ele é um comando chamado de exchange. Return exchange saldo zero. Ele está aqui no include. Isso é só por curiosidade, tá? Utility. Exchange. Isso daqui é só curiosidade mesmo. Então, o que é que o exchange faz? Ele pega o saldo, guarda o saldo, seta o valor e depois devolve. Ele faz as três coisas, só que num comando só. Então, ele guarda, joga o zero e depois devolve. Inútil, né? Mas fácil usar. Coisas, curiosidades da vida. Pronto, agora o único código que é divertido nessa birosca todinha. Comprar. Para comprar, eu preciso saber o quê? Única informação que eu preciso para comprar. O índice. Eu quero saber o que é que a pessoa quer comprar. Ah, vou calar o Copilot aqui. Agora deixa a gente se divertir. Vai, Copilot. Comprar. Índice. Supondo que tudo tá certo, tudo tá lindo, e o elemento existe, o dinheiro é suficiente, o que é que comprar altera no estado da minha classe? Ok, o que acontece com o saldo? O meu saldo vai diminuir de quanto? Do preço do produto que está. Cadê o preço? Cadê o preço? Como é que eu chego no preço? Espirais, tem as minhas espirais. Índice tem essa espiral. E o get preço tem o preço dessa espiral. Beleza. O saldo diminui. O que é que aumenta? O lucro aumenta. Eu tenho lucro? Tenho. O lucro aumenta do valor da espiral. Espirais, índice.get preço. E o que mais muda? A quantidade de produtos. Espirais, índice, menos menos. Faz sentido isso? Ponto, quantidade, menos menos. Pode? Não, porque eu tenho que usar get set, né? A régua. 7. 7 o quê? 7. Quantidade normalmente é QTD. Eu vou mudar, tá? 7 quantidade. Eu vou mudar para qual quantidade? Espirais, índice, ponto, get, quantidade, menos 1. Esse código tá feio ou tá horrível? Hã? Tá medonho.
Medonho. Como é que a gente melhora esse negócio aqui? Vamos lá, uma coisa muito comum quando você utiliza vetores e índices é nunca fazer isso, tá? A gente não faz isso. A gente normalmente extrai o elemento que a gente quer de dentro do vetor e manipula o elemento sem precisar ficar recorrendo a acessar o tempo todo, acessar o tempo todo. Isso daqui, em termos de desempenho, tudo bem, porque eu estou trabalhando com vetor, dou um salto, acesso o elemento. Mas se eu estivesse trabalhando com a lista ligada, ou se eu tivesse, ele nem ia permitir, né? Mas se eu estivesse acessando, por exemplo, um mapa e o tempo todo ficasse utilizando o índice, o tempo todo você ia ficar percorrendo o mapa, percorrendo o mapa, percorrendo o mapa para pegar o teu elemento. Então, o certo é ou você usa o interador ou você pega a referência. Então, vamos ver o jeito errado de fazer isso, tá? O jeito errado seria assim: ah, vou pegar aqui a minha espiral. A minha espiral vai ser espirais na posição índice. E agora, ao invés de ficar usando espirais, eu vou usar espiral. Porque melhorou, melhorou, só que tá errado. Melhorou, melhorou, mas está errado. Por que está errado? Até então, a gente estava lidando com vetor de ponteiros inteligentes. Então, tudo bem fazer isso, porque você pegava o ponteiro e continuava manipulando o elemento. Só que aqui, a gente não tem um ponteiro, a gente tem um tipo estático. Então, quando você tem um vetor que não é um ponteiro e você tenta colocar algo ou retirar algo, ele vai estar fazendo uma cópia. Então, isso daqui é a cópia desse cara. Você está alterando a cópia. Por que que eu estou alterando a cópia? Porque isso daqui não é um vetor de ponteiros. Mas se fosse um vetor de ponteiros, ele não ia fazer cópia? Ia, mas você ia copiar o ponteiro, os dois ponteiros iam ter o mesmo valor, que é o mesmo endereço, você ia estar alterando o mesmo objeto. Só que aqui não, aqui eu tenho o vetor do objeto, da espiral. Então, quando você faz isso, você copia essa espiral para essa espiral. Você não está fazendo, você não está pegando a espiral original que está lá no vetor. Como é que eu resolvo isso? Colocando no comercial. Agora eu estou dizendo, olha, eu não quero a cópia desse elemento, eu quero o original. E aí você consegue fazer as alterações. É, fi. É isso mesmo. Foi porque eu tenho que colocar o comercial ou não? Lembra? Se isso daqui fosse um vetor de espiral asterisco ou um vetor de Sherrod PTR, funcionava da mesma forma. Porque quando você copia o ponteiro. E os dois ponteiros, o original e o copiado, apontam para o mesmo elemento. Você vai estar alterando o elemento. Me sentindo na casinha agora. Mas, quando você tem o vetor de objetos estáticos, você copia o objeto. E aí, copiando o objeto, você não altera o original. Ok. O que é que falta aqui? Só fazer um monte de validações. O que é que a gente tem que validar para poder comprar? Número 1, o índice existe, já tem ele bem aqui, né? Índice existe? Beleza. Índice existe. Se saiu dessa linha, índice existe. Se o índice existe, eu já posso pegar a referência. Peguei a referência. Validação número 2. Se eu tenho quantidade. Se espiral.getQuantidade é menor ou igual a zero, então, Cout feio, quantidade insuficiente. Espiral sem produtos? Grato. Espiral sem produtos. Não gosto de colocar o barrinho aqui. Próxima validação.
Saldo suficiente. Espiral ponto get preço é menor ou igual a saldo. Tá certo isso? Tá certo mesmo? Será que tá certo? Aí você faz um código desse e o cara bota R$ 5 e o produto é R$ 5. Aí fica dando saldo insuficiente. Mas é R$ 5 e eu botei R$ 5. O que é que tá errado? Não é menor igual, não é menor igual, é só menor, porque se for igual a pessoa tem que conseguir comprar. Tá tudo errado. Tá bom, nem é. Se o preço for maior do que. Ah, agora sim. Se o preço for maior do que o saldo, aí a pessoa não consegue comprar. Beleza, beleza, beleza. Bora integrar então. Lembrando do processo de integração. Número 1, você vai receber só o código de loop. O que é que você tem que criar? O objeto a ser manipulado. E ele tem que estar fora do laço. Porque se ele estiver dentro do laço, ele vai estar sendo destruído a cada interação. Então você tem que criar o objeto a ser manipulado aqui fora. Qual é o nome do nosso objeto? Máquina. Máquina. E aí você inicializa ela com o valor que você quiser. Ué, é máquina mesmo? Qual é o nome do breguesso? Máquina, número de espirais. Ali precisa do número de espirais. Vou inicializar com 4 espirais. Não interessa qual o valor, interessa que seja inicializado. Ué, por que está dando errado? Máquina. Public. Eu estou escrevendo certo? Ué, ele não está achando. Era para aparecer o construtor. Por que, que não aparece o construtor? Sei não, bora rodar e esperar o erro. Bora. Então, para imprimir, eu vou dar um cout em máquina.str. E para inicializar, ó, você normalmente só descomenta e usa, porque os parâmetros eles já estão decupados. A palavra não é decupado. Decupado é o quê, meu pai? Você sabe o que é decupado? Ah, decupado é quando você pega o texto de um áudio. Isso é o processo de decupar, se vocês não sabiam. Decupar. Bora lá. Então, isso daqui é o meu parâmetro, e aí eu vou substituir a minha máquina. Minha máquina agora vai ser uma nova máquina com número de espirais. Então, bora testar. Ah, tá. Tem um monte de errinho aqui do índice. Maior do que int de espirais ponto size. Int de espirais ponto size, int de espirais ponto size. Da agonia, eu já teria criado um novo método para cá, porque é muito ruim código repetido. Ok, ó, o erro é besta aqui por enquanto. O saldo tem que ter duas casas decimais e o espaço aqui. Então, erro, o saldo tem que ter duas casas decimais. Então eu vou dar um fixed e um set precision 2 saldo. Saldo com duas casas decimais e o espacinho aqui depois antes do RS.
Tudo errado. Saldo minúsculo. Saldo minúsculo. Ok, o que é que temos de errado aqui? Ah, porque eu não implementei os outros métodos, né? Próximo método. Inserir, que é o método set. Ó, a gente aproveita isso daqui tudo, que são os parâmetros. Então, eu tenho índice, nome, quantidade e preço. E eu vou só chamar meu método. Máquina.set. E aí eu vou passar o índice, o nome, a quantidade e o preço. Não é set o nome, é set espiral. Bora logo, bota logo os outros também. Limpar. Eu tenho um método para limpar. É máquina ponto limpar, que recebe o índice. O método para inserir o dinheiro. Eu acho que eu chamei de máquina ponto inserir dinheiro, que recebe o valor. Comprar. Eu estou fazendo isso, mas é feio, tá certo? É porque eu sei que o meu código está certo, ou pelo menos eu vou achar o problema. Mas eu sugiro que você está fazendo, você insira um gancho, rode o código, porque aí se der errado, você sabe onde foi que deu errado. Porque na hora que você insere tudo ao mesmo tempo e manda rodar, fica um pouco mais difícil de achar o que pode ter dado errado. Máquina.comprar index. Bora rodar. Índice. A pessoa tentou botar um ovo dentro da maquininha. Um ovo deve ser ovo de Páscoa, para ser 4,30. Índice não existe. Índice não existe. Índice não existe. Vamos ver o que é que a gente tem de erro agora. Quando a pessoa recebe um troquinho, tem que avisar quanto foi que ela recebeu de troco. Você recebeu tanto de troco. Então, bora lá. Quando a pessoa recebeu o troquinho dela, eu vou avisar o tanto de troco que ela recebeu. Então, o meu troco foi máquina.pegar troco. Ele vai retornar o meu troquinho. E aí, você recebeu fixed. Acho muito feio isso, viu? Misericórdia. Set precision 2. Você recebeu tantos reais. Precisa de troco? Precisa do nome de troco? Não, você recebeu tantos reais. Não tô. Então, quando eu compro, ele não está gastando dinheiro. Ó, saldo diminui de espiral ponto preço. E o lucro aumenta de espiral ponto preço. E a quantidade muda para -1. Bora ver. Troco. Está dizendo que eu não estou usando o troco. Não estou usando o troco porque... Ah, porque eu esqueci de passar o parâmetro. Troco. Realmente isso daqui, esse cara fica aqui. Fica alinhado aqui. Fica alinhado assim. Fica alinhado assim. Ok, bibiri, biri, biri. O que é que deu errado aqui? Quando eu compro, tem que aparecer o que foi que eu comprei. Chá verde. Vocês já provaram chimarrão ou tererê alguma vez?
Ah, tereré, é bom, eu tenho um pozinho ali. Como soou ruim essa frase. Eu fiquei curioso, na verdade, porque a gente tem um professor, o Wagner, vocês conhecem o Wagner, todo mundo, né? Aí o Wagner, como ele é do sul, ele gosta de chimarrão. Aí uma vez eu tentei tomar e achei muito amargo. Eu acho que ele que me disse, não, tem o tererê, que é bebida, que é mate de fresco. Eu disse, por que mate de fresco? Não, porque ela é refrescante. Eu disse, meu Deus, que piada horrível. Eu fiquei curioso. Aí quando eu passei lá do Mercado Central, eu achei. E é, tem tipo limão e menta, um negócio assim, é legal. É gostoso. Comprou um chá verde? Não. Comprou um, e aí o produto que eu comprei. Espiral.getnol. Bom. Você fez muito rápido. Da próxima vez vai aumentar a dificuldade. Alguém é da época do bonequinho? Vocês sabem qual é o nome do bonequinho? Não. É o coiote do Papaléguas. O Pernalonga. Não, é o coiote. Aí tinha aquele bip, 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 que ele saia correndo, as perninhas rodando. Aí ele explodia tudo para tentar pegar o bonequinho. Tá certo? Beleza. Vamos. Ok, então a atividade é essa. Eu vou pegar o código aqui, dar para vocês. Se vocês quiserem estudar pirim-birim. Amanhã, no horário da aula, a gente tem atividade. A atividade é esse projeto. Preferi fazer esse porque como a gente está voltando, eu quero ver se... Assim, tem muita coisinha aqui, né? Então, vá fazendo de pouquinho. A gente acabou nem utilizando esse MapJoin, poderia ter utilizado. Tem muito detalhezinho que é fácil esquecer porque a gente está há muito tempo sem programar. Então, super normal esquecer. Por isso que vou dar essa forçada. Tirem um tempinho à tarde, tentem refazer o projeto, mas não refaçam só olhando ou copiando ou só lendo, não vai sair se você tiver meu nome? Desacostumado. O cérebro ele precisa de um trancozinho de você tentar digitar, porque senão você esquece coisas básicas como, ué, esse dois pontos é antes ou depois das chaves? E principalmente quando você programa, faz tempo que não programa. Sei lá, esse negócio aqui, eu tenho que botar referência, eu não tenho que botar referência. Por que é que esse erro está acontecendo? Você tem um erro como esse que ele diz, olha, eu não posso comparar essas coisas. Você precisa ver o erro para lembrar que ele existe, para lembrar que tem que colocar um int aqui, tá? Então, se acostumar com os erros, se acostumar com esses parâmetrozinhos bobos de precisão, alinhamento, tá? O próprio if-else. Então, vamos lá. Como é que a avaliação de amanhã é uma avaliação de acompanhamento. Ela não gera nota, mas ela é obrigatória. Por quê? Porque eu vou pegar o que vocês fizerem amanhã. Atualizem o TKO, tá certo? Para eu ter todas as métricas que ele vai guardar quando o horário que você entra na atividade, tudo que você executa, as compilações, eu consigo gerar todas as métricas e os gráficos direitinhos para eu ter noção de como é que vocês estão, quanto tempo vocês levaram para fazer, o que é que vocês tiveram mais dificuldade. Eu preciso disso para poder planejar o próximo mês e meio que a gente vai ter. Qual é a minha... deixa eu parar aqui. Só porque senão fica... Não, deixa aqui a gravação. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que a gente não esteja assim tão ruim, dê algum trabalho, mas a gente consiga fazer a maior parte, mesmo que não consiga terminar o projeto. Então, atenção. Quais são as métricas que são importantes nesse processo avaliativo? Mesmo que não tenha nota, eu preciso entender como é que você está.
Número 1, eu preciso saber se você consegue compilar, executar e progredir no projeto, mesmo que você não consiga terminar. Tudo bem? Então, uma pessoa que fez 200 linhas de código, mas sequer passou no primeiro teste, fez nada. Não adianta você fazer um monte de código com zilhões de erros. Então, vai na ideia de fazer orientado a teste. Monta as espirais, passa no teste de inicializar. Faz o set de produto, consegue colocar os produtos dentro da espiral. Então, na nossa lógica aqui, o comprar e ajustar esses pequenos erros é lá para a última coisa que a gente faz. O que eu quero ver é se o que é que você tem que me mostrar? Assim, né? Você não tem, porque não tem uma avaliação. Mas o que é que você tem que perceber? Se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria progredir até terminar a atividade? Essa é a ideia. Beleza? Eu tenho pelo menos aí os instrumentos bases, eu entendo como é que funcionam os métodos, as chamadas, os construtores, os encaixes. Se eu tivesse mais tempo, eu achava os erros e conseguia terminar o projeto. Então, o que é que não é para acontecer? Você fazer um monte de código e não funciona nada. Isso não é para acontecer. Tá claro, pessoal? Beleza? Então, o que você conseguir fazer dentro do tempo, ótimo. A gente deve ter levado mais ou menos 50 minutos, 1 hora para fazer, mas eu também já conheci o projeto todo. Não é tão difícil. Não tem ponteiros, propositalmente, para tirar um pouco esse negócio de share de PTR, criação. É só manipulação de dados. Mas esse toString tem esses lixos aqui que você tem que aprender a lidar. Alinhamentos, precisão e os encaixezinhos. Tá? Então você começa o projeto amanhã, vão fazendo repositório de treino normal, não é o repositório de prova. Então, se você utilizar o repositório para treinar, não tem problema nenhum. Amanhã você apaga a pasta e cria ela de novo. Ok? Então, você pode usar o mesmo repositório. E aí você vai fazendo, testando, fazendo, testando, fazendo, testando. No final, você tem que fazer o push, se você não fez. E aí eu vou coletar todos os dados e planejar o final. O que é a minha expectativa? Minha expectativa é que, de onde a gente está, talvez a gente tenha mais uma semana, não sei, de alguns pequenos ajustes, revisão, ver melhor o que é ponteiro, relembrar algumas coisas. E aí, na outra semana, a gente já continua a matéria. Por quê? Porque a gente precisa de exceções, estrutura de dados, a gente precisa ver mapas, hashmap, treemap, precisa de ordenação, e aí a gente vai para a parte de orientação a objeto, que é herança polimorfismo. Não é difícil o final, se a base está direitinha. Por quê? Porque polimorfismo precisa muito de ponteiros. Essa parte aqui de referência, que é diferente das outras linguagens, onde você só tem objetos dinâmicos, o fato de você ter objetos estáticos esculhamba tudo no polimorfismo. Porque você tem essa camada para trabalhar dentro dos dados, né? A camada de visão. Não é difícil, mas não é fácil. Significa o quê? Significa que a base tem que estar sólida para conseguir progredir. Beleza? Então, acho que a gente já deu por hoje, tá? Todo mundo cansado, destreinado. Eu vou fazer a chamada e amanhã, mesmo horário, mesmo horário. Calma, deixa eu fazer a chamada, bando de miserável.